Oração do Pai Nosso. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 4, o Senhor nos ensina: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos devem. No Evangelho de Mateus, a mesma oração, usando uma outra linguagem, o evangelista Mateus, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É o segundo pedido que fazemos a Deus em relação a nós. As primeiras 3 petições, como fizemos menção, estão relacionadas a Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra como é no céu. 3 pedidos relacionados a Deus. E 3 pedidos estão relacionados a necessidades nossas. A primeira é o pão nosso, o pão diário, o pão cotidiano. Precisamos do pão. Neste segundo pedido, nesta segunda oração, nesta segunda súplica, Jesus nos ensina a pedir perdão. Precisamos de pão, mas ele também fala de uma necessidade que nós temos, necessidade de perdão. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. E precisamos entender porque muitas pessoas não poderiam estar orando ou rezando o Pai Nosso. Por quê? Porque muitos não admitem que são pecadores. Vão contrário a tudo aquilo que a Bíblia ensina. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há quem não peque. Não há um justo, nenhum sequer. É o ensino da palavra de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas muitos não admitem que são pecadores, não admitem que têm cometido pecado contra Deus e também contra o seu semelhante. Não poderiam estar orando, porque nesta oração precisamos pensar, medir as nossas palavras, entender o que é que nós estamos pedindo a Deus. Não posso dizer: perdoa as nossas dívidas. Não posso orar a Deus dizendo: perdoa os nossos pecados, se eu não admito que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer como pecador e que eu preciso do perdão de Deus. Existe culpa, nós somos culpados. Muitas vezes não há sentimento de culpa. Muitas vezes não nos sentimos culpados. Mas a culpa, porque somos pecadores, somos transgressores. A culpa nossa. E por isso o Senhor nos ensina, quando nos aproximamos de Deus, falar de necessidades, das nossas necessidades. Reconhecer: precisamos de sustento, precisamos de pão, precisamos pedir: Deus, dá-nos o pão cotidiano, dá-nos o pão dia a dia. E também precisamos pedir perdão, precisamos de perdão, precisamos do perdão de Deus. E na oração,
Outro fato importante: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Muitos que estão orando e dizendo: Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo. Porque muitos não estão perdoando. E estão dizendo de outra maneira: Pai, não me perdoa, porque eu também não vou perdoar. Eu não libero perdão, eu não libero o meu perdão, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo minha mãe, não perdoo o meu esposo, a minha esposa. Eu não libero. Isso que cometeram contra mim, eu não vou liberar perdão. E algumas pessoas estão orando o Pai Nosso, estão dizendo, em outras palavras, para Deus não os perdoar, porque eles não estão dispostos a perdoar. Mas na oração, ele fala sobre pedido de perdão a Deus. E nós que recebemos perdão de Deus, nós que fomos perdoados de tão grande dívida, devemos ser tolerantes para com os nossos irmãos, aqueles que têm pecado contra nós, aqueles que nos devem. Devemos liberar o nosso perdão. Muito conhecida uma parábola do credor incompassivo, de alguém que recebe perdão do seu Senhor, perdão de uma grande dívida. Não é, ele pediu uma oportunidade, que ele pagaria a dívida, mas o Senhor tão somente liberou, perdoou a dívida, não havia mais dívida. E esta pessoa, ao sair dessa audiência com seu Senhor, depois de ter recebido perdão de uma grande dívida, encontra um outro companheiro, alguém que lhe deve um valor insignificante. E este diz: tenha paciência comigo, porque eu tudo te pagarei. Mas este não o perdoa, não libera o perdão, não perdoa a sua dívida e manda que esta pessoa seja presa até que a sua dívida seja paga, até que a dívida seja paga. E o Senhor, indignado, chama este para a prestação de conta. E a pergunta que é: não devias tu, de igual modo, perdoar assim como eu te perdoei? Recebemos o perdão. Precisamos entender que nós temos pecado contra Deus, que nós somos devedores e que Deus nos libera o perdão. Ele nos perdoou, nos libertou da culpa, não apenas do sentimento da culpa, mas a culpa real, a culpa contra as nossas vidas, a nossa culpa, ela foi perdoada. E precisamos perdoar aqueles que nos devem. E terminando, o Senhor disse, e a única oração, a única súplica que ele explica, porque ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se perdoardes, vocês serão perdoados. Se, porém, não perdoardes, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas dívidas. Certamente queremos o perdão. E precisamos pedir o perdão para Deus. Mas deve haver nos nossos corações a disposição para liberar perdão contra aqueles que nos devem, aqueles que cometeram algum pecado contra as nossas vidas. Que você possa, nesta manhã, orar a Deus e pedir perdão por pecados cometidos ou por pecados de omissão, porque o bem que você deveria fazer, você não está fazendo.
Você deveria obedecer a Deus e você não está obedecendo. Está pecando por omissão. Ajudar alguém que deveria ajudar e você não está ajudando. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É a minha oração e é o meu desejo em nome de Jesus.